Graças a Deus, estamos mais uma vez aqui para cultuar ao Senhor, o culto no lar. Estou na minha casa, os irmãos, obviamente, em suas casas. Não estamos podendo reunirmos no templo, na nave da igreja. Então vamos cultuar a Deus em casa. Poderia estar na igreja cultuando de lá, os irmãos assistindo, mas eu achei por bem hoje estar na minha casa cultuando ao Senhor, juntamente com os irmãos. Então desde já eu quero saudar os irmãos que já estão chegando por aqui, com a santa, gloriosa e doce paz do Senhor. Espero que vocês tenham tido um bom dia. Nós vamos fazer uma oração e logo em seguida nós vamos cantar o hino de número 186, de valor em valor, hino muito conhecido da nossa harpa cristã. Oremos. Amado Deus, poderoso e querido Pai, quero te agradecer por esse dia que o Senhor nos concedeu. Quero te louvar porque o Senhor tem sido bom para com o seu povo. Temos visto e sentido a sua poderosa mão sobre nós. Temos também sentido o teu cuidado para conosco. Muito obrigado, Senhor, por tudo isso. E pedimos que venha fortalecer os teus filhos e as tuas filhas. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, irmãos. Vamos cantar. Quem já chegou por aí, Esdra? Vamos verificar aqui a participação dos nossos irmãos. Ajuda aí, Esdra. Ok. Irmã Domingas, já por aqui, paz do Senhor. Irmã Jânia Borges, paz do Senhor. Irmã Deise. Irmã Gleiciane, irmã Terezinha, irmã Tereza também por aqui. Muito obrigado aí pela participação dos irmãos. Vamos juntos cultuar ao Senhor. Pela fé que uma vez me foi dada, para seguir o Cordeiro de Deus, pela graça de Deus enviada, andarei com valor para os céus. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me darás, Deus. De Deus quero vestir a armadura pra lutar com coragem e valor, pois aqui a peleja é dura contra as hostes do vil tentador. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba nos céus a coroa que me dará, Deus. Em Jesus eu farei mil proezas, no combate da fé e do amor. Nele tenho vigor e destreza pra lutar e pra ser vencedor. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará, Deus. Eu direi ao findar esta liça, combati o combate de amor, e coroa terei de justiça, que no céu me dará o Senhor. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará, Deus. É a esperança que nós temos
de podermos vencer. Esdra, pega aqui para mim, por gentileza. Vencermos as batalhas desta vida, né, irmãos? É a esperança que nós temos e o consolo de que Deus está conosco, né, nos ajudando. Então nós vamos meditar hoje uma palavra poderosa. Temos na palavra de Deus, escrito lá no livro dos Reis, Primeiros Reis, capítulo de número 19. Se você tem aí a sua Bíblia, coloca ela do seu lado e vamos meditar na palavra de Deus. Hoje o tema é Aprendendo com Elias na escola do deserto. Temos muito que aprender com Elias, um profeta poderosíssimo, um grande soldado que Deus levantou para lutar, para guerrear contra as trevas, contra as hostes do mal naquele tempo, né, lá nos dias do rei Acabe, né, e Jezabel. Então é uma história muito conhecida, mas nós vamos ver alguns pormenores nesta história em que podemos aplicar na nossa vida. Tudo bem. Capítulo de número 19 está escrito assim: E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: Assim me faça os deuses, e outro tanto, se de certo amanhã, a estas horas, não puser a tua vida como a um deles. O que vendo ele, se levantou e para escapar com vida, se foi e veio a Berseba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço. E ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte, e disse: Já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que então um anjo o tocou e lhe disse: Levanta-te e come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. E comeu e bebeu e tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou segunda vez e o tocou e disse: Levanta-te e come. Eu vou ler até o versículo 16 para você entender melhor. Coloca aqui mais perto, Leslie, por favor. Muito obrigado. O versículo de número 8. Levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. E ali entrou numa caverna, e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: Que fazes aqui, Elias? E ele disse: Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só, e busco a minha vida para me tirarem. E ele lhe disse: Sai para fora
e põe-te neste monte perante a face do Senhor. E eis que passava o Senhor como também um grande e forte vento, que fendia os montes e quebrava as penhas diante da face do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. E depois do vento, um terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto, um fogo. Porém, também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz mansa e delicada. Repito, uma voz mansa e delicada. Versículo 13. E sucedeu que, ouvindo a Elias, envolveu o seu rosto na sua capa e saiu para fora e pôs-se à entrada da caverna. E eis que veio a ele uma voz que dizia: que fazes aqui, Elias? E ele disse: eu tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto e derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só e busco a minha vida para me atirarem. E o Senhor lhe disse: vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco, vem e unge a Azael, rei sobre a Síria, também a Jeú, filho de Nissi, ungirás, rei de Israel, e também Eliseu, filho de Safate, de Abel Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Meus queridos, vamos ver aqui algumas lições podemos aprender com este profeta. Como eu já disse, um profeta que Deus levantou como guerreiro em Israel, quando o povo de Israel havia deixado os caminhos do Senhor, havia prostituído, ido em busca de outros deuses para adorar. Israel havia seguido o caminho da idolatria, enfim, e tantos outros pecados. Deus levanta Elias, um grande profeta, um profeta que realmente tinha uma intimidade, uma comunhão muito grande com Deus. Elias era um homem de oração, era um homem, naquela época, não tinha os templos como hoje, né? As igrejas como hoje. Daí porque você vai observar na Bíblia que os profetas ou estavam no vale, ou no deserto, ou no monte, buscando a face. Ele era um homem de monte, né? Sempre ele orava nos montes, buscando a face de Deus. Mas agora Elias está diante de uma situação. Se você ler a história, capítulo 19, capítulo 18, toda a história de Elias, você vai observar que Elias sempre se colocava numa posição que, fazendo a vontade de Deus e falando o que Deus lhe mandara, ele condenava, ele confrontava os rebeldes. E ele não tinha medo de falar com o rei Acabe, não tinha medo de falar com o mais simples homem de Israel. Ele era um homem temente a Deus, mas não temia a morte. Elias não, Elias não tinha medo do rei, dos perversos. E quem não conhece a clássica história, né, da derrota, da batalha de Elias com os profetas de Baal e de Azera,
Elias confronta os profetas de Baal e diz: olha, se Baal é Deus, vocês vão pedir a Baal, e o desafio que eu faço é que Baal responda a oração de vocês com fogo, e eu vou também clamar ao meu Deus. Mas o desafio está feito e vocês clamem primeiro, e a resposta tem que ser com fogo. Elias então mandou que fizesse lá um altar, e o altar, depois de feito, colocou água numa vala que foi feita ao redor deste altar, e foi colocado o sacrifício. E então, como diz a história, os profetas de Baal gritaram, clamaram, oraram até meio-dia, e Baal não respondeu. Elias zombou dos profetas e disse: quem sabe Baal está dormindo e não está ouvindo a oração de vocês? Gritem mais alto, clamem mais alto, orem mais alto. E eles então se cortavam, gritavam, mas Baal mesmo assim não respondeu. Elias então arrumou o altar e água na vala. Estou contando aqui a história, uma história que você já conhece. Depois você lê com mais detalhes lá na Bíblia, e manda molhar o sacrifício, a lenha. E Elias fez uma oração. Eu já vi alguém dizer que aquela oração durou menos que 3 minutos, e eu concordo, porque Elias ora tão somente assim: Senhor, responde a minha oração, mostra que o Senhor é Deus, é o Deus vivo, responde com fogo agora. E quando Elias estava orando, desceu fogo do céu, queimou o holocausto, a lenha, lambeu a água. Deus respondeu a oração de Elias, e Elias então toma uma espada e mata os profetas de Baal, os 400 profetas de Baal, e os 450 profetas de Azera, ou seja, 850 profetas foram mortos pela espada de Elias naquele dia. Olha, irmãos, que coisa interessante. Só que a notícia chegou nos ouvidos da rainha Jezabel, e Jezabel ficou sabendo. Por isso que você lê aqui nos primeiros versículos, né? Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito. Jezabel ficou furiosa, ficou muito brava, e mandou um recado para Elias. Mandou um mensageiro a Elias dizer: olha, vou fazer de você como você fez aos profetas. Amanhã, a esta hora, eu vou ceifar a sua vida. Algumas pessoas até dizem que Elias teve poder e coragem para enfrentar 850 homens, mas não teve coragem para enfrentar Jezabel. Não foi bem assim não. Elias sabia quem era Jezabel. Jezabel, irmãos, era uma mulher maligna. Jezabel era a própria personificação do diabo. Ela era uma sacerdotisa de Baal. Era uma mulher maligna. E ela não ia não. Você viu aqui que quando ela ouviu Acabe dizer que Elias tinha matado os profetas de Baal, ela não foi a Elias não. Ela mandou um mensageiro. Se você ler a história aí do reinado de Jezabel e Acabe, você vai ver nesta história que Acabe tinha um exército de 7.000 homens, guerreiros treinados. Então Jezabel, ela não ia pessoalmente,
ela ia mandar um exército pegar Elias, porque ela tinha conhecimento dos feitos de Elias. Elias era um homem de Deus e realmente um profeta poderosíssimo. Então ela não ia simplesmente pessoalmente, mas ela ia mandar o seu exército de 7.000 homens, com certeza. E era desse poder de fogo que Elias estava com medo. E agora, mediante a esta história, desta mensagem de Jezabel, Deus fez um silêncio. Deus silenciou. Deus não fala com Elias o que fazer. Deus não disse: Elias, enfrenta. Não. Deus fez um silêncio. E aqui, irmãos, começamos a aprender alguma coisa. Já falamos sobre isso algumas vezes, mas não vale a pena repetir. Às vezes precisamos entender que Deus faz silêncio, e no silêncio Deus tem propósitos. Deus não faz um silêncio sem propósito. Quando Ele faz um silêncio, Ele faz este silêncio com propósito. E Elias então precisava fazer alguma coisa. Elias então ele sai e vai em direção ao deserto. Deixou o seu moço em um determinado lugar e saiu sozinho. Tem momentos, queridos, que é necessário estarmos a sós com Deus. Tem momentos que é necessário estarmos em congregação, ou congregados, ou juntos, fazer uma oração congregacional. Às vezes é necessário estarmos orando em 1, 2, 3, mas às vezes é necessário estarmos a sós com Deus. E Elias então fugiu para não morrer. Elias ficou apavorado, temeroso. Elias teve medo. Elias viu a possibilidade da sua vida ser tirada. Então ele foge. Ele fugiu. Uma lição que eu quero ensinar aqui aos irmãos. Eu já aprendi esta lição. Tem hora, irmãos, que enfrentamos determinada situação, que precisamos entender que não somos super-homens, ou Mulher Maravilha, né? Super mulher, super homens. No caso das mulheres, super mulheres. No caso dos homens, super homens. Tem momentos que precisamos entender que não adianta enfrentar, podemos ser derrotados. Precisamos aprender o momento de avançar, mas também o momento de recuar. É a primeira lição que aprendemos com Elias. Elias então recua, vai para o deserto. Mas acontece uma coisa interessante com Elias. Ele entrou em depressão. Irmãos, notícias que nos traz preocupação. Ouvimos notícias que nos traz tristeza. Às vezes acontece coisas em nossas vidas que ficamos tristes. Isso é normal, isso é do ser humano. Qualquer um de nós podemos ou pode entrar em depressão. Qualquer um pode entrar em depressão. Eu já ouvi alguém dizer que depressão é coisa do diabo. Ei, vamos parar. Antigamente se falava muito isso, não é? Por falta de conhecimento bíblico. Se dizia, não, o crente não pode entrar em depressão, porque depressão é coisa do diabo. Não é assim não, queridos. A depressão é uma doença da alma.
quando a nossa alma se entristece, podemos nos deprimir, e dependendo do grau dessa depressão, a depressão pode levar à morte. Às vezes pensamos em morrer, queremos sair deste mundo, queremos ficar aliviados da dor. É normal, são as fraquezas humanas. E aí Elias deitou debaixo de um pé de zimbro. Muitas pessoas nos nossos dias entram para dentro de um quarto e não quer conversar com ninguém. Vai para um lugar isolado, não quer conversar com ninguém. Perde a fome, não quer comer. Enfim, é uma história que todos conhecem nos nossos dias, porque é um mal que atinge a humanidade e está matando. E nós precisamos ter um pouco de conhecimento da fragilidade humana e das coisas que podem acontecer com o ser humano e nos preparar para este momento. Na última live falei que quando o mal chega no nosso lar, na nossa vida, precisamos estar preparados psicologicamente. Irmão, se lembra disso? Quem não viu essa live, busca lá nas páginas, ou na página do YouTube, na página da nossa igreja, no YouTube, e você vai ver lá a live. Também você vai encontrar esta live no YouTube, acessando a AD Timbuí ES, você vai ter acesso lá às lives. Inclusive quero abrir um parênteses aqui, para pedir perdão aos irmãos, porque eu disse que havia gravado o hino de número 1 e postado lá no YouTube, porque não sou eu que faço isso, é a minha filha, mas depois ela me chamou e disse que tinha um problema com o vídeo, então eu resolvi pedir a ela que não colocasse lá no YouTube, viu, irmãos? Então me perdoa, me desculpe, nós vamos regravar e vamos postar. Então, se os irmãos foi lá e não encontrou, foi o que aconteceu. Aconteceu um probleminha lá com o vídeo e ela me pediu para não postar. Então foi isso que aconteceu. Nos desculpe. Fechando o parênteses, vamos voltar aqui. Então, a depressão é um mal que pode atingir o pastor, pode atingir a mulher do pastor, pode atingir os membros, pode atingir qualquer pessoa. Atingiu Elias, um dos profetas mais poderosos da Bíblia, ao ponto dele pedir a morte. É só você ler, volta a ler o texto. Ele pede a morte, ele deita debaixo de um pé de zimbro e quer morrer. Isso pode acontecer conosco. Jesus também entrou em depressão, sabia disso? Jesus, quando participou lá da ceia, da última Páscoa, inaugurou o novo período, ele disse para os seus discípulos: a minha alma está profundamente triste, a minha alma está abatida. Abatimento de alma, o que é isso a não ser depressão? Abatimento de alma. E a Bíblia diz que Jesus foi orar no jardim do Getsêmani, e quando ele orava, a angústia, a aflição era tão grande que saía gotas de sangue dos seus poros. Então Jesus também passou por isso. Porém, queridos, Jesus não procurou um precipício para se suicidar. Jesus não pegou um revólver para tirar sua vida. Elias também pediu a morte, ele não tirou a sua vida, mas ele disse: Deus, me tira deste mundo, eu não sou melhor do que os meus pais, eu quero morrer. Elias estava profundamente deprimido, e ele então deitou e apagou. Lá num certo momento, o anjo do Senhor tocou e acordou Elias e disse: olha, levanta e come. Elias olhou e tinha na sua cabeceira pão e água. E Elias então comeu e voltou a deitar. Elias não queria nada, ele queria ficar sozinho. Deixou o seu moço bem distante,
caminho de um dia, e depois de andar um dia inteiro, ele deita debaixo de um pé de zimbro e apaga. O anjo o acorda, dá-lhe pão e água para se alimentar. Ele volta a dormir. Dormiu mais um tempo. Daqui a pouco o anjo diz: Elias, levanta. Levanta, come, bebe água. Porque essa comida que você vai comer, ela vai te fortalecer. E você vai andar agora 40 dias. É interessante que Deus não disse para Elias para onde ele deveria ir. Só disse: você vai andar 40 dias. Elias se alimenta e saiu. E ele tomou o destino do Monte Horebe, o monte do Senhor. Ele pegou a direção certa. Ele foi para o lugar certo. Ele foi para o lugar da presença de Deus. Então, quando ele chega em Horebe, vou dar uma pausazinha aqui, irmãos. Primeiro para beber uma água e depois para ver quem está aqui participando. Perdão. Maravilha. Irmã Maria das Graças aqui participando. Bênção de Deus. Também irmã Raimunda participando. Irmão Landinho, pastor Landinho aqui participando conosco. Bênção. Maravilha. Irmã Maria Pitol. Maria Pitol. Deus abençoe a sua vida. Louvado seja Deus. Vou ver quem. Irmão Paulo César também participando aqui. Maria Luísa Alvarenga também participando. Irmão Paulo Vitor. A paz do Senhor para os irmãos. Bênção. Ficam por aqui. Agora, refeito aqui a minha voz, vamos aqui ao assunto extremamente interessante. Aprendendo com Elias na escola do deserto. Então Elias chega lá no Monte Horebe, depois de andar 40 dias, ou 40 dias, né, no plural, ele entra para uma caverna. Não sei o que Elias estava fazendo na caverna. Deus até pergunta para ele, né, o que fazes aí, Elias? Deus sabia o que Elias estava fazendo ali? Claro que Deus sabia, mas Deus faz uma pergunta. O que fazes aí? Em outras palavras, por que você entrou na caverna, Elias? Eu quero acreditar que Elias, depois de andar 40 dias meditando, pensando, falando com Deus, porque quando a gente está sozinho, andando, caminhando, a gente fala com Deus. Eu faço isso no carro, faço isso andando, faço isso na minha casa, faço isso trabalhando. A Bíblia diz que a gente tem que orar em todo o tempo. E eu até acredito também, irmãos, que Elias, lá na caverna, orou, falou com Deus, alguma coisa. A Bíblia não diz, mas quem sabe ele fez isso. Mas daqui a pouco, Deus se manifesta e diz: Elias, o que fazes aí? Elias teve uma visão gloriosa. Elias percebeu um terremoto, um vento muito forte. Elias percebeu um fogo, mas Deus não estava no terremoto, Deus não estava no vento forte, na ventania, na tempestade de vento. Deus também não estava naquele fogo. Todos esses movimentos passaram e Deus não estava nestas coisas. Aqui aprendemos uma lição gloriosa. Deus não é Deus de confusão. E não é em todo movimento que Deus está. Às vezes, vemos por aí afora fogos estranhos, movimentos estranhos. E às vezes engana até as pessoas dizem: olha, que coisa interessante. Será que isso é de Deus? Algumas pessoas me perguntam, né, nas redes sociais: pastor, o que é que o senhor acha? Aí eu vou lá verificar. Olha, irmãos, não é de Deus isso aí não. Agora, recente, uma profecia. Alguém disse: olha,
no dia 8 de maio, vai haver uma escuridão, 3 dias de escuridão. Não sai da sua casa, não abra a porta para os demônios não entrar. Compra velas para acender, né? Teve um vídeo desse que o profeta disse: compra a vela branca. Eu falei: opa, tem um negócio errado aí. E aí algumas pessoas ficaram amedrontadas, e mandou o vídeo para mim. Eu falei: irmãos, fiquem tranquilos, não é de Deus. Teve alguém que insistiu. Eu falei: olha, é simples, no dia 8 de maio, se acontecer a escuridão, é de Deus. Se não acontecer, é mentira. Que dia que é hoje? Então, irmãos, tomemos cuidado com os movimentos, com as coisas estranhas que acontecem por aí afora. Verifique se é de Deus. Nós temos que ter o discernimento espiritual, e Elias tinha. Observa que Elias percebeu Deus na calmaria. Daqui a pouco, uma calmaria aconteceu, e aí Deus se manifesta e diz: Elias, o que fazes aí? Observa que Deus pergunta 2 vezes: o que você está fazendo na caverna? Estar no Monte Horebe era uma coisa boa, mas dentro da caverna? Não, pastor, é porque ele passou a noite, ele se protegeu. Sim, às vezes é necessário procurar um abrigo, procurar uma proteção. Deus dissera a Elias que ele haveria de andar 40 dias, mas Deus não mandou ele entrar na caverna. Moisés também subiu ao monte do Senhor, e em nenhum momento você vê Moisés em caverna no monte. Moisés também jejuou 40 dias, não é, no monte. Jesus também passou 40 dias no monte, não é? E nem no caso de Moisés e nem no de Jesus você encontra Moisés ou Jesus dentro de caverna. Elias estava na caverna, e parece que Deus não estava satisfeito com Elias ali, porque ele pergunta: o que é que você está fazendo na caverna? Elias, sai para fora, eu quero falar contigo. E Elias saiu para fora. E aí, irmãos, Deus começa a dialogar com Elias. Nessa trajetória de Elias, da saída dele lá de Israel e entrando de deserto adentro, já aprendemos aqui algumas coisas interessantes. Primeira coisa que aprendemos é que deserto é lugar de quebrantamento. Deserto é lugar aonde nós despimos do nosso eu. Elias era um homem poderoso, havia matado a espada 850 profetas, havia orado e fogo havia caído dos céus. Elias foi aquele homem que disse: se eu sou homem de Deus, que caia fogo do céu. E caiu fogo do céu e matou 50 soldados. Isso aconteceu, me parece que por 2 vezes ou 3, e por fim veio um general que era responsável por mais 50 soldados. E você vai ver lá na história que este homem, este comandante, disse: tenha misericórdia de mim, profeta, porque os que vieram antes de mim já foram destruídos pelo fogo, porque o Senhor, fogo caiu do céu, tenha misericórdia de mim. E então Deus mandou que o anjo dissesse a Elias: olha, vá com esse aí você vai, porque este comandante, ele se humilhou diante de Deus, e Elias ali estava representando Deus. Esse comandante humildemente disse: não,
eu não vim aqui te afrontar, eu vim aqui a mandado, tenha misericórdia da minha vida. A Bíblia diz que Deus, ele se compadece daqueles que se humilham. Agora Elias está no deserto. A Bíblia não diz que Elias se achava, não. Mas a gente percebe agora um profeta poderosíssimo, mas quebrantado no deserto, quebrado, despido. E a gente vai entender isso mais na frente, porque Deus começa a trabalhar com Elias. Segunda coisa que aprendemos no deserto aprendemos como Deus cuida dos seus servos nos mínimos detalhes. No deserto, nos despimos do nosso eu. No deserto, aprendemos a quebrantar diante de Deus. Mas no deserto também aprendemos, irmãos, como Deus cuida dos seus servos nos mínimos detalhes. Observa que quando Elias está deitado debaixo do pé de zimbro, o anjo leva pão, mas Deus sabia que Elias também precisava de água, e leva água para Elias. Olha Deus cuidando do seu servo nos mínimos detalhes. Vamos aplicar para nossas vidas? Tem muita gente hoje, irmãos, preocupada, muitas pessoas preocupadas com o dia de amanhã, como vai ser, o desemprego, o Covid-19 que está matando, e que não sei o que. Fique tranquilos, estamos passando por um deserto, e Deus tem lições maravilhosas para nos ensinar nesse deserto. Se você está em depressão, se você está fragilizado, se você está com a alma abatida, está passando pelo deserto, quem sabe Deus está te ensinando lições neste deserto. Faça um bom aproveito desta aula. O nosso mestre, ele é especialista em nos moldar, em trabalhar a nossa vida, em nos ensinar. E uma das coisas que ele nos ensina é a depender dele, sem reserva, a depender de Deus. No deserto aprendemos a sermos guiados por Deus. Agora, depois de alimentado, Elias volta a deitar. Estava ainda muito abatido, e Deus deixa ele. Quando ele se recobra, Deus toca nele e diz: agora levanta, porque você vai andar 40 dias. E aqui acontece um milagre, irmãos. Elias andou 40 dias com aquela comida, porque a comida que Deus dá, ela é diferente. A comida que Deus dá aos seus servos pode alimentar e andar 40 dias. A Bíblia diz que Jesus foi para o monte e ficou lá fortalecido e alimentado por Deus 40 dias e 40 noites. Elias aqui também. Moisés também subiu para o monte e lá ficou sustentado por Deus 40 dias e 40 noites. Ei, Deus não permite os seus servos perecer. Ele sustenta, ele alimenta, ele cuida dos seus filhos nos mínimos detalhes. Você pode acreditar nisso? Você pode glorificar a Deus por isso? Você crê firmemente que o Senhor está cuidando de você, da sua família, e que nada vai acontecer sem que Ele permita? Deus está cuidando do seu povo. E se um ou outro vier a morrer, fique tranquilo, não se apavore, é permissão de Deus, é Deus recolhendo os seus filhos. Fique tranquilo, Deus cuida nos mínimos detalhes. Então, está Elias agora saindo da caverna, falando com Deus,
E Deus questiona Elias, e Elias faz alguns comentários com Deus. Versículo de número 14, olha o que está escrito aqui, confere na sua Bíblia. O versículo 14, Elias diz assim, e ele diz: eu tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só e buscar a minha vida para me atirar, ou atirarem. Olha bem, que Elias estava se colocando aqui numa posição de que parece que só ele que era crente. Às vezes, irmãos, olha que lição maravilhosa que nós vamos aprender aqui com Deus no deserto. Já vi muitas vezes alguém dizer: mas a igreja está uma bagunça, o povo está desviado. E às vezes quem fala estas coisas se coloca numa posição que parece que só ele é crente, é o santão da igreja. Já vi muito isso, pessoas apontar o dedo para as outras pessoas e dizer: oh, a igreja está desviada. Outro dia eu vi uma profecia nesse sentido, e eu até disse para alguém: ó, está errado isso aí, porque a minha igreja, era o profeta dizendo, a minha igreja não é digna de ser chamada minha noiva. Eu fui comparar essa profecia na Bíblia, porque o profeta disse que a igreja não estava preparada, a minha igreja não está preparada. Ora, em Apocalipse está escrito que a noiva do Senhor já se aprontou. Quem foi que disse que noiva é crente desviado? Não. E quem foi que disse que na face da terra, com tanta gente crente, milhares e milhares em todas as nações, crente, povo salvo, não tem entre os desviados um remanescente que serve ao Senhor de verdade? Quem foi que disse isso? O profeta que fala uma coisa dessa não conhece a Bíblia. Então, é uma prepotência, uma arrogância. Precisa de ir para o deserto para aprender com Deus. Elias diz isso. É só você ler aí. Somente eu fiquei. Só eu sou. Porque todo mundo desviou, mataram os teus profetas, e somente eu sobrei, só eu fiquei. Versículo de número 15. Olha bem. E o Senhor disse: vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco. Vem e unge a Azael, rei sobre a Síria. Também a Jeú, filho de Nissi, ungirás rei de Israel. E também Eliseu, filho de Safate, de Abel Meolá, ungirás profeta em teu lugar. E aí no versículo de número 16, também a Jeú, filho de Nissi, já li, em teu lugar. Me fugiu aqui. Você prosseguindo aí na sua Bíblia, você vai encontrar Deus dizendo que Ele havia preservado 7.000. Ele havia preservado 7.000 que não havia se dobrado. Deixa eu ver se é o versículo 18. Ok, me fugiu aqui, mas você procura aí, está no texto. Se alguém achar, pode colocar aqui, que nós vamos verificando. Se alguém achar, me ajuda aí. Deus diz: olha, ainda tem 7.000
que não se dobraram. Eu preservei. Olha o que Deus está dizendo para Elias: eu preservei 7.000 que não se curvaram à idolatria. Às vezes, irmãos, pensamos que só nós estamos em santidade. Porque eu não concordo com isso, não concordo com aquilo, não concordo com aquilo outro, porque tem que ser assim, tem que ser assado. Tomemos cuidado com isso. Tu que julgas o servo alheio. Nós vemos o por fora, mas Deus conhece o interior. Quem conhece o interior é Deus. Aprendemos no deserto que Deus, Ele cuida dos seus servos, que Deus preserva os seus servos. E aprendemos no deserto com Deus que não somente nós, mas tem alguém, tem um remanescente, tem um povo que não se curva, que não se dobra à idolatria, que não se dobra ao pecado. Pelo mundo afora, irmãos, a igreja do Senhor ainda tem homens de Deus, ainda tem mulheres de Deus que servem ao Senhor de verdade. A Bíblia diz que Deus está à procura dos verdadeiros adoradores. Então, se é Deus que está à procura, deixa Deus procurar. Eu não tenho que ficar procurando quem é verdadeiro e quem não é verdadeiro. Aquele serve, aquele não serve. Não sou eu. Isso não é trabalho meu, não é função minha. Isso é função de Deus. Às vezes dobramos o joelho para orar e na nossa oração, não é? Fazemos aquela oração, expressamos como se, meu Deus, como a igreja, o povo está desviado, como se somente eu. Não, queridos, isso é papel de Deus, saber quem é quem está servindo, quem não está servindo. E outra coisa, está escrito na Bíblia que é naquele dia que veremos a diferença entre o que serve e o que não serve. Hoje é meu dever ensinar o povo, pregar o evangelho, é meu dever falar a verdade. Ouça o que deixa de ouvir. Está doendo, está dura a palavra, está dura, está doendo, mas é a palavra de Deus. Agora, saber quem é santo, quem não é santo, só Deus. Elias pensou que só ele era santo, só ele tinha sobrado, e Deus diz: volta pelo seu caminho, porque você ainda vai fazer muito trabalho para mim, e ainda tem 7.000. Ele sai da caverna e Deus começa a revelar para ele a sua vontade. Porque, irmãos, na caverna não é lugar de termos revelações de Deus. Disse Deus para Elias: sai da caverna, eu quero falar contigo. Como é que você está? Você está abatido? Como diz os nordestinos, acabrunhado, mergulhado no seu eu. Como é que você está? Mergulhado na sua caverna, no seu espaço. Se você estiver nessa condição, Deus fala contigo nesta noite: sai da caverna, sai para fora. Deus tem revelações profundas para você, mas você precisa de sair da caverna. Aprendemos essas lições maravilhosas no deserto. O nosso ego é despido, é quebrantado por Deus. No deserto aprendemos como Deus cuida dos seus servos nos mínimos detalhes. No deserto aprendemos que Deus, Ele nos guia, Ele nos dirige, mas tem que sair da caverna. Você quer ser dirigido por Deus? Você quer ser guiado por Deus? Sai da sua caverna, sai do seu mundo. Deus quer lhe guiar. No deserto aprendemos que não somos insubstituíveis. Para finalizar, no deserto aprendemos que não somos insubstituíveis. Porque eu sou a dirigente do ciclo de oração,
eu sou o presidente da mocidade, eu sou o professor da escola dominical, superintendente, e é o seguinte, aqui não mexe comigo não, porque se eu sair daqui, acaba tudo. Ei, Elias aprendeu isso quando ele saiu da caverna, quando ele foi para o deserto e chegou no fundo do poço, na caverna. Deus disse: sai do fundo do poço, sai da caverna, eu vou te mostrar como é que funciona. E então Deus disse: faça isso, aquilo outro, e por fim você vai ungir Eliseu, porque ele vai ficar no seu lugar. No deserto aprendemos que não somos insubstituíveis. Tomemos cuidado. Somos aquele, o negócio comigo é o seguinte: eu oro e fogo cai do céu. Deus, Ele me responde, enfermidades são curadas. Eu sou um profeta de Deus. Tome cuidado com a arrogância. Tome cuidado com a sua posição exaltada, porque Deus pode te abater e te levar para o deserto para te ensinar lições profundas. E Ele nos ensina. Que Deus nos abençoe, irmãos. Deus abençoe a sua vida. Quero orar contigo, mas antes disso, deixa eu ver se tem mais alguém aqui conosco. Me ajuda aqui, Esdra, que eu me perdi aqui. Aqui não está aparecendo. Os irmãos não reparem não, porque eu sou meio fraquinho aqui em mexer nesta... Ah, tá. Irmã Michele também. Irmã Michele chegou aqui. Irmã Michele Motovani aqui participando com a gente. Irmão Ari. O comentário dele. O comentário do irmão Ari. Deixa eu ver o que o irmão Ari comentou aqui. O irmão Ari é um parceirão. Nossas atitudes no deserto determinam quanto tempo permanecer. Isso aqui é forte, irmão Ari. Nossas atitudes no deserto determina quanto tempo permanecemos nele. Verdade. Nossas atitudes no deserto determina quanto tempo permaneceremos nele. Deus abençoe a sua vida, irmão Ari. Muito obrigado aqui pela sua participação. Deixa eu ver, parece que chegou mais alguém aqui. Ok. Muito obrigado, irmãos. Quero orar por você, por sua família, pela igreja, pela nossa comunidade, pelo nosso estado, pelo Brasil e pelo mundo. Vamos interceder pelo povo de Deus. Gostaria de convidar você para orar comigo. Amantíssimo Deus, glorioso Pai, Pai da eternidade, te louvo que o Senhor é Deus nos céus e na terra e é o Senhor de nossas vidas. Muito obrigado, ó Deus, pelo teu cuidado, por cuidar do seu povo nos mínimos detalhes e nos ensinar lições preciosíssimas para a nossa vida espiritual. Meu Deus, te louvando e te adorando, eu quero interceder também pela sua igreja, pelo seu povo. Venha revestir o seu povo de graça. Venha revestir o seu povo do teu Santo Espírito de poder dos céus. Também, Senhor, eu peço que tenhas misericórdia. Não deixa o mal entrar na casa, na residência, no lar dos teus filhos. E se entrar, que o Senhor possa falar, que o Senhor possa compadecer dos teus filhos, porque o Senhor permitiu o mal entrar. Quem sabe é o deserto na vida dos teus filhos. Aqueles que estão passando por este deserto, Senhor, peço que venha fortalecer. Aqueles que estão angustiados, tristes, aqueles que estão em depressão, porque alguma coisa aconteceu em suas vidas, que o Senhor possa, meu Deus, fortalecer as forças, multiplicar as forças. Sim, Jesus. Também eu peço ao Senhor por nossa comunidade, pelo nosso município, pelo nosso estado, pelo nosso Brasil, pelas nações que estão sendo atingidas pelo Covid-19.
as pessoas que estão morrendo e seus familiares ficando, Senhor, tristes, venha trazer alegria, conforto espiritual por aqueles que estão sofrendo. Sim, meu Deus, em nome de Jesus nós oramos, lhe pedimos toda sorte de bênçãos para a vida dos teus filhos, dos teus servos. Ó Pai eterno, oramos no nome de Jesus. Amém e amém. Muito obrigado por ter participado conosco. Irmão Gileade, também deixando aqui, deixa eu ver, antes da bênção apostólica, o comentário aqui do irmão Gileade. Provérbios 16:18, a soberba precede a destruição e a altivez do espírito precede a queda. Verdade, irmão Gileade. Melhor é ser humilde de espírito com os mansos do que repartir o despojo com os soberbos. Muito obrigado por sua participação, irmão Gileade. Deus abençoe a sua vida e que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com o povo de Deus, agora e sempre. Amém.